Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mara, eu sou biomédica, sou professora e vou gravar uma série de vídeos de resoluções de questões de concurso público. Para hoje, eu escolhi a disciplina de parasitologia. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos aqui para a primeira questão. Essa questão foi do concurso UFPE 2019, que diz o seguinte: em um inquérito epidemiológico em área considerada endêmica para esquistossomose, foram analisadas 890 amostras fecais. Então, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer quando estou resolvendo questões é grifar alguns pontos principais. No caso dessa questão, ele está falando aqui de áreas endêmicas para esquistossomose. Então, isso vai ser importante para a nossa resolução. Continuando, a pesquisa demonstrou que crianças na faixa etária entre 11 e 15 anos possuíam maior carga parasitária. Então, maior carga parasitária entre 11 e 15 anos do que os adultos. Pergunta-se: que método parasitológico deve ter sido realizado para chegar a essa conclusão? Bom, pessoal, sem ler as alternativas, eu já sei que o método é o de Cato-Katz. Por quê? O método de Cato-Katz é um método quantitativo e ele realmente é mais realizado em áreas endêmicas para esquistossomose. E quando se fala em carga parasitária, como eu vou saber se uma carga parasitária é maior em uma faixa etária do que outra? Através da quantificação desses ovos. E o principal método utilizado para fazer essa quantificação é o método de Cato-Katz, tá? Então, letra A, Hoffman, Pons e James, não é o método de sedimentação espontânea e ele é qualitativo. Barman e Moraes também não é, porque o Barman e Moraes ele é mais específico para pesquisa de larvas, principalmente larvas de estrongiloides. E a questão está falando de quem? Esquistossomose. Arada Mori também não é, porque é um método também para pesquisa de larvas, principalmente larvas de estrongiloides. Então, nossa alternativa aqui realmente é a letra D, Cato-Katz, e Faust Noé, que é um método de centrífugo-flutuação, que é específico para ovos leves, cistos, né? E não é o caso da esquistossomose, porque o ovo do Schistosoma mansoni é um ovo pesado. Então, aqui a primeira questão, letra D, Cato-Katz. Próxima questão, também da UFPE, em 2019. A estrongiloidíase é uma geoelmintíase muito frequente em regiões em desenvolvimento e o diagnóstico laboratorial requer pessoal bem treinado e que tenha o conhecimento das características do parasito. Então, eu já vou grifar aqui, ele está falando de estrongiloidíase e ele está falando de características do parasito. Algumas das características do Strongyloides stercoralis pode interferir no diagnóstico parasitológico. Então, algumas características podem interferir, né? Isso é importante também, né? O que ele já está falando lá em cima, que eu já grifei, que é as características do parasito. Acerca desse tema, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos ver o que ele está afirmando, né, aqui. Primeira afirmativa: os vermes adultos de Strongyloides stercoralis podem ser encontrados nas fezes, se concentrando após a incubação dessas em água morna. Só fazer aqui, gente, uma correção, né? Os nomes dos parasitos, os nomes científicos devem estar em itálico, negrito ou sublinhado, né? Nome científico. Então, me perdoem aí, deixa eu só deixar aqui em itálico. Então, os vermes adultos de Strongyloides stercoralis podem ser encontrados nas fezes, se concentrando após incubação dessas em água morna? Não, tá errado, porque a gente não encontra os vermes adultos, a gente encontra quem? A larva, principalmente a larva raptitoide, que é o estágio de diagnóstico. Então, a número 1 já está errada, porque ele está falando que a gente encontra os vermes adultos após concentração, né, de incubação dessa em água morna. Realmente, o método principal é o de Rugai ou Barman e Moraes, que utiliza a água morna devido ao hidrotermotropismo dessas larvas. Porém, é a larva, não é o verme adulto, então a número 1 está errada. Número 2. As larvas de estrongiloides podem ser encontradas em amostras de aspirado duodenal em concentrações maiores do que em amostras de fezes? Sim, isso é verdade. Por quê? Se é um aspirado duodenal, o habitat dessas larvas, o habitat dos estrongiloides, é justamente o duodeno. É onde elas ficam. Então, se fizer um aspirado duodenal, com certeza eu vou encontrar muito mais larva do que nas fezes. Nas fezes não vai sair em grande quantidade. A grande parte desses parasitas estarão lá no seu habitat.
Então, a número 2 está, sim, corretíssima, tá? Então, vamos colocar aqui, correta. 3. Em pacientes imunodeprimidos, há infestação elevada de estrondiloides, sendo possível encontrar larvas em lavado bronquioalveolar. Com certeza, gente, em imunodeprimidos deve ter muito cuidado, principalmente quando a pessoa também usa corticoide, porque o corticoide simula o hormônio de crescimento do estrondiloides. Então, sim, essa número 3 está correta, isso é bem verdade e pode sim encontrar essas larvas nos brônquios alveolar. Número 4. É recomendado o uso de fixadores no material fecal para realizar a pesquisa de estrondiloides pelo método de Rugai. Não, pessoal, não é indicado o uso de fixadores, porque eles podem degradar as larvas, e aí quando for fazer a pesquisa ou o método de Rugai, é possível que não se encontre essas larvas. Então, certo? Fezes recém-emitidas, fezes frescas, para se realizar o método de Rugai, onde vai ser, né, utilizado aí o hidrotermotropismo dessas larvas, né, utiliza água aquecida para a pesquisa das larvas. No caso do estrondiloides, a larva que a gente encontra é a larva do tipo rabditoide, né, o estágio de diagnóstico. Pode até ser que encontre filariose, caso a pessoa esteja aí com a constipação intestinal, muito parasitada, essas larvas podem passar do estágio rabditoide para o filariose, mas é algo que é mais difícil de ser encontrado. Então, a número 4 também está errada. Então, nossa alternativa é 2 e 3 apenas correta, então aqui a letra A. Então, vamos aqui para a próxima questão, também da UFPE 2019. Paciente de 50 anos, proveniente de Rondônia, apresenta lesões ulceradas na perna esquerda, sugestiva de leishmaniose tegumentar. Opa, vamos marcar isso aqui para ajudar a gente a lembrar sobre o que a questão diz e facilitar na hora da resolução. Que procedimento deve ser realizado para estabelecer o diagnóstico parasitológico? Então, quais são esses procedimentos? Letra A. Higienizar a lesão? Sim, tem que higienizar. Beleza. Puncionar as áreas com pus, fazer gota espessa e corar. Gente, áreas com pus, jamais, né? As áreas com pus não tem parasito. Tem resto de leucócito, resto de célula, tem sujeira. Então, não é área com pus, jamais. Diagnóstico de leishmaniose tegumentar não deve ser áreas com presença de pus. Tanto é que a gente tem que higienizar a lesão e retirar essas áreas com pus. Então, tá errado a letra A. Letra B. Higienizar a lesão? Beleza, tem que higienizar. Fazer escarificação da borda das úlceras? Opa, beleza, realmente, né? Tem que ser retirado aí das bordas da úlcera, da lesão. Fazer esfregaço? Ótimo. E corar? Sim, perfeito. A letra B é o nosso gabarito. Vamos ver as demais? Letra C. Higienizar a lesão, coletar com suave estéreo o material presente no centro da lesão, realizar esfregaço e corar. Gente, olha só, tá errado, porque a gente não pode colher no centro da lesão. Os parasitos encontram na borda da lesão, né? A lesão, inclusive, ela vai crescendo pelas laterais, então não é no centro da lesão. Então, tá errado a letra C. Letra D, coletar sangue venoso, concentrar por filtração em membrana de 3 micrômetros, fazer gota espessa e corar. Gente, isso aqui, até existe esse método de filtração em membranas. Só que esse método ele é específico para pesquisa de microfilárias, né, que é lá do euminto Wuchereria bancroft, que causa a filariose. Então, a letra D também está errada, porque esse método não é específico para leishmaniose tegumentar, e sim para pesquisa de microfilárias, por exemplo. E letra E, coletar sangue venoso, concentrar por centrifugação, por exemplo, capilar de hematócrito, fazer esfregaço e corar. Também não, está errado. Né? Como ele está falando de leishmaniose tegumentar, a gente não pesquisa a leishmaniose tegumentar, né? O diagnóstico parasitológico, na verdade, não é feito no sangue venoso, e sim na lesão. E esse método aqui de concentrar por centrifugação, no caso capilar de hematócrito, ele é mais utilizado para a pesquisa de hematozoário, como o Trypanosoma cruzi, em busca dos tripomastigotas, tá? Ou também em busca dos plasmódio protozoário causador da malária. Então, essa questão, a alternativa E também está errada, visto que não é feito para leishmaniose tegumentar coleta de sangue venoso e nem método de concentração do sangue, no caso aqui, que é o de concentrar por centrifugação.
esfregação. Então, realmente, a resposta correta é a letra B, onde deve ser feita a higienização da lesão, fazer a escarificação da borda dessas úlceras da lesão, fazer o esfregaço e corar. Bom, pessoal, então é só essas questões que eu escolhi hoje para fazer o vídeo, para não ficar muito extenso e cansativo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo ou de questões que vocês queiram que eu grave, deixem aí os seus comentários. Espero que vocês tenham gostado, tenham um bom aprendizado e até o próximo vídeo.